queridos alunos, tudo bem? Aqui é a professora Ana Maria, professora de língua portuguesa, e nesta aula de hoje nós iremos analisar o conteúdo programático do último concurso da Secretaria de Educação de Minas. O último edital, que data de 2017, provas que ocorreram em 2018, nós estamos aí à espera de um novo edital a qualquer momento, então é importante que vocês já comecem a estudar o quanto antes. Por que é importante estudar antes da publicação do edital? Porque quando o edital é publicado, geralmente nós temos aí um intervalo de 3, 4 meses no máximo, até as realizações das provas. Então, geralmente 3, 4 meses são poucos meses para se estudar para um concurso tão grande assim. Então, eu recomendo que vocês comecem a estudar o quanto antes, tendo por base o último edital, que é o que nós vamos fazer aqui hoje. Eu vou analisar o último edital, vou ressaltar alguns pontos aqui que são importantes e como que você deve estudar, tá bom? Antes disso, gente, eu gostaria de pedir que vocês seguissem o canal, né, fizessem a inscrição no canal, deixassem a sua curtida, o seu comentário. É muito importante, é uma maneira de reconhecimento, né, já que estamos aqui fazendo conteúdo e eu fico muito feliz quando eu me deparo com os comentários e as curtidas de vocês. Enriquece demais o meu trabalho, eu fico muito satisfeita, muito feliz, tá bom? Então, se vocês puderem dar essa forcinha, eu agradeço demais. Bom, pessoal, nós temos aí, então, concurso da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, de acordo com o último edital de 2017, Banca FUMARC. Eu tenho aqui o conteúdo que caiu em língua portuguesa. Quando eu falo conteúdo programático, eu estou falando o que caiu na última prova, no quesito língua portuguesa. Porque eu gosto de falar sobre isso. Tem muito candidato que mal lê o edital, faz o concurso e nem lê o edital. E a primeira coisa que nós precisamos fazer é ler o edital com muita atenção e perceber realmente o que precisa ser estudado. Porque tem gente que fala, vai cair português, estuda tudo. Vai cair matemática, estuda tudo. Não é assim. Você vai estudar o que cai. E como é que você vai saber o que cai? Se você lê o edital, lá no finalzinho, geralmente nas partes de anexo, você tem o conteúdo programático, que é nada mais, nada menos do que o conteúdo que vai cair na sua prova. Bom, então nós temos aqui o primeiro tópico: textos, interpretação e compreensão textual. Nem preciso falar, né? Praticamente é quase certo isso aqui, é sempre certo que vai cair interpretação e compreensão de texto. Não existe prova de língua portuguesa só de gramática, né? Vai cair língua portuguesa, quesito, compreensão e interpretação. E aqui é interessante porque eles fizeram essa diferenciação que existe, né, entre interpretar e compreender textos. Pessoal, compreender é ser capaz de analisar os elementos explícitos, ou seja, aquilo que está na sua cara. Então você lê e consegue ler a palavra mesa e sabe o que é mesa. Eu falo, o livro está em cima da mesa. Você sabe o que é livro, sabe o que é mesa e sabe o que é estar em cima, né? Então, aqui nesse caso, você tem uma compreensão explícita dos elementos. A interpretação é um pouco mais complicada, porque a interpretação ela vai pedir que você analise muitas vezes algumas palavrinhas ou que você seja capaz de chegar à conclusão, alguma conclusão a partir do que você leu. Que é quando você tem no texto infere-se, né? Segundo, né? Infere-se. É o quê? Qual a conclusão que você pode chegar? Então, a interpretação ela é mais complicada, a compreensão é mais fácil, né? Então, interpretar e compreender são partes, né? São os dois lados da mesma moeda, que é analisar textos. Só que compreender é aquela parte mais superficial e interpretação é a parte mais específica, mais complexa. No quesito de interpretação, eu tenho, por exemplo, a seguinte frase: dengue volta a crescer em Minas Gerais. Volta. Então, dá a entender que estava crescendo anteriormente, havia parado e agora está crescendo de novo, né? Então, a palavra volta já me traz essas informações. Isso aqui é interpretação, tá? Então, compreender e interpretar são faces da mesma moeda que precisam de muita atenção. Como é que você trabalha a compreensão e interpretação textual? Tem alguns macetes? Sim. Só que você não tem como aprender a interpretar sem interpretar. Você precisa ler, ter o hábito da leitura. Tá? Eu não estou falando de pegar um livro de 1000 páginas, não.
leia jornais, leia revistas. Hoje, né, com a internet, nós temos aí tudo nos aplicativos. Eu mesma utilizo um aplicativo de jornais e revistas. Então, é importante que vocês façam essa leitura. Né? Muitas vezes ali na rede social você só lê a manchete, só lê o título e não lê a reportagem. Então, leia as reportagens, as notícias de maneira mais completa. Porque isso vai auxiliar e vai tentando ver qual que é a relação desse texto com o título. Esse título é interessante? Chama atenção? Né? Tudo isso é importante na hora de interpretar. Tópico 2. Língua e linguagem. As funções da linguagem. Texto narrativo, descritivo, dissertativo, discurso direto, indireto, livre, gênero poético, figuras de linguagem. Pessoal, elementos textuais também. Quando eu falo de função da linguagem, é exatamente o nome, função. Qual que é o objetivo? Né? Por exemplo, eu tenho uma notícia. Qual que é a função da notícia? Informar. Isso em português nós chamamos de função referencial. Função referencial, função da notícia, da reportagem, que é o quê? Informar. Né? Agora, por exemplo, se eu tenho ali um poema de Carlos Drummond de Andrade falando do ato de escrever um texto, do ato de fazer um poema, né? Ele usava muito dessa função da linguagem, que é a metalinguagem, que é quando eu tenho uma linguagem falando da própria linguagem. Por exemplo, o dicionário também. Né? Eu tenho um dicionário. O dicionário é o quê? Palavras falando de palavras. Eu tenho o poema do Drummond, ele falando sobre o ato de escrever. Então, é palavra falando do ato de escrever palavra. Então, a metalinguagem também é uma função da linguagem. Né? Então, nós vamos perceber que as funções da linguagem, elas são muito tranquilas, tá? Muito tranquilas mesmo. Nós já utilizamos no nosso cotidiano. Então, nós temos as funções da linguagem, texto narrativo, descritivo, dissertativo. Eu estou falando aqui de quê? De tipos textuais. Não colocou todos. Colocou aqui narrativo, descritivo, dissertativo. Narrativo, narrar, contar história. Né? Então, quando você tem personagens, quando você tem um enredo, né, que é a história bem estruturada e tudo mais, você tem início, meio e fim. Ou então meio, fim e início, se for Machado de Assis, né, que gostava de contar as histórias, às vezes pelo fim, isso pode acontecer. Texto descritivo, que geralmente caminha com narrativa, descrição, gente. Descrever algum objeto. Então, você vai descrever um quadro. Ele tinha, sei lá, o fundo preto com flores rosas, com árvores marrons. O que eu estou fazendo? Eu estou descrevendo uma paisagem que eu vi no quadro. Tá? Então, descritivo também. Depois nós temos o dissertativo. Dissertar é falar a respeito de alguma coisa. Não estou falando dissertativo argumentativo. Estou falando só dissertativo. Dissertar é falar sobre alguma coisa. Tá? Discurso direto, indireto e indireto livre. Isso aqui tem muito a ver também com literatura, que vai cair. Tá? Ou pelo menos caiu no último edital. O discurso direto, indireto livre lembra muito citação direta e indireta. É um assunto muito fácil também, muito tranquilo. E cai muito. Fumar que ama. Se for mesmo a mesma banca, eu acredito que não. Mas, se for mesmo, se for a banca Fumar, que pode contar com pelo menos uma questão de discurso direto, indireto livre. Eles gostam muito desse assunto. Gênero poético. O gênero poético lembra poemas, sentimento, expressar o meu eu poético, o meu eu lírico, né? O eu lírico é o personagem do poema, que está ali expressando as suas emoções. Eu, Ana Maria, eu posso muito bem escrever um poema onde eu sou um idoso de 80 anos, homem, nordestino, né? Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei um eu lírico, que é um homem nordestino mais velho. Né? Eu posso escrever, não quer dizer que eu, Ana Maria, autora, poeta, vai escrever dessa maneira e é o que eu estou sentindo. É o que o meu eu lírico está sentindo. É que nem personagem. Se eu crio um personagem, não quer dizer que eu sou o personagem. Né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. O gênero poético. Poema é muito fácil de analisar. Tem que saber analisar estrutura, né? Tem que saber analisar sentido. Não é difícil, mas requer um pouco de atenção. E figuras de linguagem, eu acho que todo mundo conhece, ironia, metáfora, catacrese, hipérbole,
né? Nós temos aí mais de 30 figuras de linguagem. Então é importante focar naquelas que realmente caem no seu concurso, ou que tem uma chance maior de cair. Bom, pessoal, esse é o tópico 2. O tópico 3 já entra um pouco mais na gramática, que é a questão da fonética ou fonologia, onde você tem estudo dos fonemas, que são sons representados pelas letras, né? Então eu tenho a letra L e eu tenho o som do L. São coisas diferentes, né? Então você vai estudar quais são os sons, os fonemas representados pelas letras, tá? Fonema e letra, essa diferenciação. Aí depois vem vogal, consoante, que você já aprendeu também, acredito eu, né? A parte mais básica da nossa língua. Se não, não tem problema, vai aprender, né? E depois nós temos as semivogais. Sim, tem semivogal. Temos aqui encontros vocálicos, consonantais, dígrafos, sílabas. Gente, essa parte é uma parte muito gostosa da nossa língua, muito tranquila, tá? E sempre fazendo questão, né? Estuda o tópico, veja questões. Estudou aquele tópico, procure questões. No Google você acha questão, tá? Tem sites especializados em questões de concurso. Então você pode também procurar nesses sites especializados, né? Porque ali você vai treinando. Bom, em fonética e em fonologia, não desprezem os conteúdos. Ana, mas eu já sei isso aqui. Pelo menos revise. Se você sabe, faça uma revisão, tá bom? É importante. Sempre tem um detalhe que a gente pode aprender. Sou professora de língua portuguesa há um certo tempo, né? E até hoje, todos os dias na profissão, eu estou aprendendo alguma coisa. Às vezes, na pergunta que meu aluno me faz, ele me traz uma questão que eu não havia pensado ainda. Uma profundidade que talvez eu não tenha tido, né? Então, assim, é importante pensar que tem um pouco de humildade, né? Abaixar a nossa bolinha, igual o pessoal costuma falar, né? Então, abaixa a bola, tem um pouco de humildade, por mais que você domine o conteúdo, estude novamente, faça uma revisão, faça questões, domina total, já fez a revisão? Questão, 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 não deixe de fazer questão daquele assunto. Ortografia. Na ortografia, gente, nós temos a correção ortográfica, ou seja, escrever as palavras de acordo com a gramática normativa. Acentuação gráfica, nós temos as regras de acentuação, oxítona, paroxítona e proparoxítona. Né? Por que nós temos palavras que são oxítonas? Quais são as regras de acentuação? Nós sabemos que todas as palavras têm uma sílaba tônica. Ter sílaba tônica não é sinônimo de acentuação. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Então é importante você pensar assim. Eu tenho a palavra casa. Casa não tem acento, mas tem uma sílaba tônica. Casa, casa. Tá vendo como é que o CA ele é muito mais alto do que o SA? Lembrando que esse S tem som de Z. Né? Então aqui eu preciso pensar. Eu tenho a sílaba tônica K. E eu tenho a sílaba átona, fraca, ZA. Então, saber distinguir sílaba tônica de átona é o caminho para chegar em acentuação gráfica, tá bom? Em acentuação gráfica você vai entender por que as palavras são acentuadas, o motivo, né? Não é porque é bonito, ai, tão bonita essa palavra café, vou acentuar, é bonita. Não, tem uma lógica para café ser acentuado, tá bom? Então, ter em mente que você vai compreender o motivo da acentuação das palavras. E vai levar essas regrinhas para a sua vida inteira. Tem música, tem macete, tem um tanto de maneira interessante de aprender acentuação. Divisão silábica. Tem que saber separar sílabas. Imagina você escrevendo uma redação. Aí a palavra não coube ali no final da linha. Aí você separa errado. Pensa, uma coisa que é super natural. A palavra não caber e você separar a palavra, você separa errado. Ali você já tem um desconto de pontuação. Então, muito cuidado, tem que saber dividir sílaba. E você só sabe dividir sílaba se você sabe pronunciar adequadamente as palavras. Por exemplo, nós temos a palavra fluido. Muita gente lê fluido. Aí fica parecendo que o I tem acento. É fluido. Se você pronuncia errado, você vai separar errado. Você vai separar fluido. Você vai ter um hiato. Vogais em sílabas diferentes. Então tem que tomar muito cuidado. Tem que estar na mesma sílaba. Fluido. Aí tá vendo? Aí eu tenho um ditongo. Aí eu vou olhar se vai ser crescente ou decrescente. Então muito cuidado, gente. Divisão silábica. É bobinho? Não.
Não tem matéria bobinha. O que tem é matéria a ser aprendida, bem aprendida, para que você não esqueça. Bom, depois eu tenho aqui morfologia. Sempre falo, morfologia é o quê? Estrutura, formação e classificação das palavras. Estrutura, formação e classificação das palavras. Eu preciso saber morfologia. Não tem jeito. Eu tenho aqui estrutura e formação de palavras. Aí eles meio que fizeram aqui uma especificação. Morfoemas, afixos, processo de formação de palavras. Né? Eles misturaram aqui um pouquinho de formação, um pouquinho de estrutura. Aí depois eles colocam classes gramaticais. O que eles querem? Que você saiba o que é artigo, identificar o artigo numa frase, classificar esse artigo e empregá-lo. E assim com adjetivo, com pronome, com verbo, com advérbio, com interjeição. São 10 classes de palavras. Só que dessas 10, você coloca 3 que são difíceis, ou um pouco mais complexas. Eu citaria aqui pronome, verbo e conjunção. E são as que mais caem, porque são mais difíceis. Se você tem um concurso com muitos inscritos, então naturalmente você precisa dificultar um pouco a prova. Para não dar muito empate, né? Aí tem que ficar em critério de desempate e tudo mais. Para não dar problema, eles fazem isso. Eles vão dificultar um pouquinho o nível da prova. Tem questão fácil e questão difícil. Então, aqui, mais que identificar, você precisa classificar e empregar as palavras, tá bom? Bom, depois eu tenho aqui sintaxe. Frase, oração e período. Período simples, termos da oração, identificação, classificação e emprego. Gente, aqui é a parte introdutória de sintaxe. Eles foram aqui muito legais. Vamos torcer para que o próximo edital também esteja desse nível de amorzinho, tá? Porque sintaxe, geralmente, você tem aqui concordância, você tem regência, você tem crase, e nada disso foi cobrado. Eu acho que vai haver mudança nesse tópico aqui. A tendência é que esse tópico fique um pouco mais complexo. Mas aqui, até então, frase, oração e período, tem que saber distinguir o que é uma frase, o que é uma oração, o que é um período. Frase é tudo que faz sentido, gente. Fez sentido? É uma frase. Se eu tô ligando aqui e falo alô, faz sentido. Eu tô testando o canal, vendo se você tá me ouvindo, né? Alô, fulano, né? Então, nesse caso aqui, é uma frase. Se eu falo assim, minha tia faleceu, é uma frase. Faz sentido. Não tem pré-requisito. Tudo que tem sentido é frase. Se eu falo assim, nossa, que calor, faz sentido, é frase. Agora, oração tem pré-requisito. A oração já fala, peraí, aqui não. Frase aceita tudo? Eu não. Tem que ter verbo. Para que seja oração é preciso que se tenha verbo. Então, aqui já tem um pré-requisito. Então, que lindo o pôr do sol de Pirapora, não tem verbo. Não tem verbo, é uma frase, não é uma oração. Agora, se eu falo, meu tio faleceu. Aqui eu tenho o verbo falecer. Então, eu tenho uma oração e eu tenho uma frase, porque faz sentido, é frase, tudo é frase. Agora, para ser oração, tem um pré-requisito, verbo. Depois eu tenho o período, que pode se dividir em simples e composto. O simples, um verbo só. Composto 2, aqui você só vai contar. Tá vendo que eles colocaram só período simples? Facilita demais. Depois tem aqui termos da oração, identificar, classificar e empregar, tá bom? Os termos da oração é muito vasto. Eu posso pensar em sujeito predicado, né? Eu posso pensar nessa parte também, tá bom? Muito bem. Agora, nós vamos no tópico 7, que é o último tópico que nós temos aqui. Literatura. Essa é a grande novidade. Tudo que eu falei até então, vocês podem aproveitar esse conteúdo para outros concursos. Seja de nível médio ou fundamental ou nível superior. São matérias que estão presentes nos grandes concursos, nos grandes certames. Literatura não, nem sempre. Né? Literatura costuma cair no Corpo de Bombeiros, aqui em Minas Gerais. Então, é uma matéria que quem viu na escola sabe que é uma matéria extremamente teórica. Para quem nunca viu, não fique receoso. É uma matéria muito interessante e que vai cobrar muito de história. Professores de história, eles saem bem aqui. Né? Então, a história e a literatura, elas andam juntas, de mão dadas. Eu sou apaixonada por literatura. Na verdade, foi o que me motivou a ser professora. Gosto muito. E acredito que a literatura, ela modifica
a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver o mundo. E eu falo de literatura no sentido amplo, não somente da disciplina, né? Eu falo aqui no sentido da leitura também, né? O quanto que a leitura ela tem essa capacidade de modificar as nossas vidas. E a literatura que está sendo cobrada nesse concurso é uma literatura muito tranquila, que é a literatura da escola. Então, aqui, denotação e conotação, né? Sentido conotativo, gente, é o sentido figurado. E o denotativo é o sentido real. Se eu falo assim, minha mãe é uma leoa, quer dizer que ela é protetora, que ela é brava, corajosa, conotação. Nós sabemos que a palavra leoa tem um outro significado. Eu estou usando aqui fora do sentido original da palavra. Então, é uma conotação, é um sentido conotativo. É claro que minha mãe não é um animal, né? Mas eu quis falar no sentido figurado. Eu quis dizer que minha mãe tem determinadas características, né, que são positivas. E agora, a denotação no sentido real. A leoa foi assassinada pelo caçador. A leoa foi assassinada pelo caçador. Aqui é outro sentido. Que é leoa no sentido original da palavra, do dicionário. Então, denotação é o sentido original, conotação, sentido figurado. A literatura geralmente trabalha com conotação, sentido figurado. Você tem um poema e você compara a sua grande paixão da vida a uma flor, você está usando de conotação. Né? Você está falando que ela é uma flor, você sabe que ela não é uma flor. Né? É só uma comparação ali, é uma metáfora. Né? Então, denotar e conotar são coisas diferentes, complementares, podem aparecer juntas também, tá? Às vezes no mesmo texto. Mas geralmente a denotação está em notícia, reportagem, artigo de opinião, a conotação, romances, crônicas, poemas, tá bom? Conceituação de texto literário. O que é texto literário e o que não é literário? Tem que saber distinguir, né? Por exemplo, uma receita de remédio, né? O receituário médico não é um texto literário. Eu bato o olho e vejo que aquilo não é literatura, porque não tem personagem, não tem ficção, não tem estilo. Agora, quando eu falo em uma crônica de Fernando Sabino, ali eu estou falando de texto literário, porque é uma figura de linguagem diferente, né? Uma forma de se falar, de se expressar, de se escrever diferente. Se eu comprei o remédio, a bula do remédio, é um texto literário? Não. Uma receita de bolo é literário? Até então não, né? Então, assim, saber distinguir o que é literatura, texto literário de texto não literário já é muito importante. Aí depois você tem os gêneros literários. Eu não estou falando de gênero textual. Estou falando de crônica, conta aqui. Eu estou falando de gênero literário. Tem uma divisão própria da literatura. Muito tranquila. Periodização da literatura brasileira. Aqui, gente, você divide a literatura para facilitar o estudo em períodos literários, que podem ser chamados de estilo de época, movimento literário, escola literária. Tanto faz, é a mesma coisa. Então, assim como lá na história, né, nós aprendemos assim, Revolução Industrial, Revolução Francesa, né, Revolta da Chibata. O que você aprende? Você aprende de maneira recortada. Aqui também, são recortes que nós fazemos da literatura. Tanto que vai ter movimento que acontece na mesma hora do outro. Por exemplo, eu tenho lá Realismo de Machado, que acontece no mesmo momento do Naturalismo de Aloysio de Azevedo. O que isso mostra? Que são movimentos que aconteceram no mesmo período, só que primeiro eu estudo realismo e depois eu estudo naturalismo. Sempre falando com os meus alunos que esses movimentos foram compadres, né? Eles aconteceram no mesmo momento. Então, é só a maneira de recortar para que o aluno consiga aprender com mais facilidade. Tá bom? Estudo dos principais autores, então, mais que saber o que é realismo, é saber que Machado de Assis pertence ao realismo. Saber que o naturalismo foi Aloysio de Azevedo, que lá no romantismo foi José de Alencar. Né? Você não precisa aprender todos os grandes. Não, os principais. Né? Aqui tá os principais. Então, tomar muito cuidado com esse quesito aí da literatura, que eu acho que vai ser um diferencial. Muita gente vai falar, a literatura é fácil, é só autor, é só... Né? Tem gente que fala assim, desprezando a matéria. Não desprezem, estudem, é muito fascinante. E é uma aula de história, né? Você vai, a cada movimento você vai perceber que você está tendo aula de história junto. Por último, gente, tem aqui as sugestões para estudos. Esse métodozinho aqui de seguir a bibliografia sugerida é muito bom. Por quê? Geralmente as questões serão retiradas dessas obras. Sim, aqui. A mesma coisa que acontece em português, eles colocam lá em matemática, os livros, referência. Né? Então, aqui é a mesma coisa. Então, eles colocaram Base Nacional Curricular Comum, a BNCC,
né? Colocou aqui uma proposta curricular do ensino médio, do ensino fundamental. Aí vieram que colocaram literaturas de língua portuguesa, Marcos e Marcas, né? Um livro até de Portugal, do Benjamin Abdala. Aí tem Bakhtin, né? O Mikhail Bakhtin, que é um autor clássico das letras. Colocaram aqui Evanildo Bechara, que é uma gramática, um gramático, né? Então, eu recomendo, gente, quem estiver estudando para concurso público, não fique comprando apostila. Toda vez que vai fazer um concurso, compra uma apostila. Vai fazer PF, apostila. PRF, apostila. INSS, outra apostila de português. A matéria de português é a mesma. O que vai mudar é a abordagem de alguns autores. Mas aqui nesse caso mesmo, eles colocaram Bechara, Segala, Cereja, que são gramáticos. Né? Então, assim, compre uma boa gramática. Deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar. Minha gramática não está aqui perto, senão eu mostraria. Minha gramática foi R$30. Eu comprei do Segala. Essa daqui que está até sugerida. Novíssima gramática da língua portuguesa. Você tendo uma gramática, já serve, gente. O que vai mudar é a forma da banca cobrar. A abordagem da banca. Aí depois, obviamente, você vai buscar fazer questões daquela banca, né? Você vai buscar fazer interpretações. Mas eu recomendo vocês não ficarem comprando toda vez uma apostila diferente. Tem um material de vocês. Uma gramática serve. O conteúdo é o mesmo. A FGV está cobrando concordância nominal. É a mesma concordância nominal da FUMARC, que é a mesma da IBFC. O que vai mudar é o jeito de perguntar. Né? Então, eu tenho várias maneiras de perguntar a sua idade. Né? Posso falar quantas flores, eu já vi essa expressão. Né? Então, o que muda é a maneira que eu vou perguntar, mas o conteúdo é o mesmo. Então, tenha uma boa gramática em casa, faça esse investimento, R$30, R$40 em uma boa gramática, e evite ficar comprando toda vez um material diferente e começar do zero. Né? Isso pode atrapalhar o seu rendimento. Então, compre uma boa gramática ou uma boa apostila de português e siga aquele material. Eu queria chamar a atenção aqui que esses livros que eles citam aqui ao final são livros que tem na escola. Olha aqui para vocês verem. Tá vendo? São livros que nós temos na escola. Quando fala Cereja, esse livro toda vez tem. Português, linguagens, texto, interação. Procure na biblioteca da escola onde você trabalha um bom livro. Não tem condição de comprar gramática? Não tem problema. Não vai deixar de estudar por isso. Procura uma escola, vê se tem uma doação de livro didático, né? Toda escola sempre doa alguns livros mais antigos, que nem são tão antigos assim, né? Mas nós temos aí a política de livro didático e tudo mais, então tem que estar trocando. Às vezes está sendo deixado ali, né, para doação, um bom livro de português, estude. Esse William Cereja, eu recomendo esse autor, ele é ótimo, ele é excelente, tá? E façam, gente, o máximo para que vocês possam estudar com qualidade e sem gastar demais, né? Que tem apostila aí que é R$300, R$400, para que isso? Se você tem material da mesma qualidade, ou às vezes até mais, né? Porque a gramática ela é mais enxuta. Se você está com uma dificuldade, então a gramática textual, né? Tem algumas gramáticas textuais que são muito boas também. Então, é isso, gente. As minhas dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Em breve eu vou trazer algumas questões aqui para resolver com vocês desse último concurso, tá bom? Um abraço e até mais!